where an Egyptian wagon might have 4 spokes. A chariot, because of its speed and because of the weight that it carried, might have, and usually did have, 6 spokes. They were pulled typically by 2 horses, and they were built only for one thing, for speed. They were not fortified, they were not armored, their speed was their weapon. As rodas leves eram reforçadas por aros de ferro. Uma tira de couro prendia a roda junto ao eixo. This leather thong made it easy to remove and replace a wheel in order to make it easy on, easy off, much like you see a NASCAR pit team do today. As bigas na tumba de Tutancâmon apresentam o primeiro mancal de rolamento. O interior do rolamento era revestido com gordura animal para reduzir o atrito entre a roda e o eixo. Para aumentar a velocidade e melhorar o desempenho nas curvas, os egípcios aumentaram o eixo e afastaram o reboque da biga para melhorar a distribuição de peso. As bigas assírias e romanas eram apenas versões mais pesadas e mais resistentes da biga egípcia. Enquanto bigas e outras armas bíblicas evoluíram ao longo de gerações, outras armas nunca mudaram. Uma delas era simples, mas sem dúvida mortal, nas mãos do futuro rei Davi, quando duelou com o gigante Golias. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. We wonder how in the world could he slay a giant with, something like that. And yet when you look at a sling stone, what you have really is a piece of flint that's been chipped down to about the size of a baseball. So it's aerodynamically sound. And slinging it around the head in a sling, it can reach speeds of, say, 80, 95 miles an hour, about like a baseball pitcher throwing his best fastball. So you can imagine something like that coming at you, perhaps in great quantities. Fundas eram extremamente precisas, como mostra a Bíblia, ao citar os homens canhotos entre os filhos de Benjamim. Todos atiravam com a funda uma pedra em um cabelo, e não erravam. A tecnologia do metal era de importância fundamental para os guerreiros da Bíblia. Armas mais afiadas e mais resistentes significavam a vitória no campo de batalha. Pequenas armas metálicas, como pontas de lanças, começaram a ser feitas na Era do Bronze, no início do 2º milênio. The earliest spear points cast in bronze were probably done from the archaeological record in stone molds. Limestone is very easy to carve. It's very plentiful throughout the biblical land. By taking 2 pieces and scrubbing them together with a small layer of sand between it, you can get a mated surface between the 2 pieces of limestone. And then by carving a depression into the limestone, 2 pieces held together, they could make a void out of that stone, which was then filled with the molten bronze. And ultimately were able to mass produce significant quantities of weaponry like this. You think about arming one of King David's or King Saul's armies, they had to produce thousands of spear points. Metal technology made a big difference in the length of the swords that were available to soldiers. Com a evolução da tecnologia de guerra, a arma preferida passou a ser a espada. A typical bronze sword was not longer than maybe 25 to 35 centimeters. And the only way to produce that shape was by casting, because that's the nature of the bronze. It is very difficult to forge, but very easy to cast. It melts at a fairly low temperature. Como o bronze fundido era mais frágil, espadas longas podiam quebrar facilmente na batalha. O ferro começou a ser usado por volta de 1200 a.C. Foi o início da Era do Ferro, quando os exércitos bíblicos começaram a usar armas mais fortes e mais afiadas, incluindo a espada longa. Também nessa época, os ferreiros criaram sem querer o conceito de laminação com camadas de ferro. Os primeiros ferreiros bíblicos não tinham tecnologia para aquecer o forno acima de 870 graus, a temperatura necessária para fundir o ferro, e eram obrigados a trabalhar com ferro poroso de qualidade inferior. So in order to get solid materials, they had to be hammered and be turned into very thin sheets. And those sheets later on had to be stacked together and re-hot hammer welded into larger sections. And as a result of it, those thin layers got bonded to each other,
and created a structure that was very strong, very fracture resistant, and also very rigid. Layered iron is stronger than one thick layer iron for the same reason that plywood is stronger and more rigid than wood plank. It's very interesting to note that today in the aerospace industry we are using very same concept to make what is known as the composite materials. As armas da Era do Ferro gradualmente ficaram mais fortes e mais letais. It took later development as they proceeded and advanced into the Iron Age, where they learned to infuse carbon into the iron and actually produce steel, that they were able to make a weapon that was superior to many of the late Bronze Age period weaponry. Quando conquistou Jerusalém, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor conhecia a importância do ferreiro. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. And in so doing, he effectively disarmed the nation of Israel. Without the blacksmith, they had no ability to either produce or maintain any existing weapons. Mas armas de metal faziam pouca diferença durante um cerco. Contra todo o poderio do exército assírio, os defensores da cidade expunham toda a fé na tecnologia de construção de muros. A palavra guerra é citada mais de 300 vezes na Bíblia. Espada é citada 380 vezes. Não há dúvida de que o conflito bélico era uma realidade constante para os povos da Bíblia. Para eles, era culpa da geografia. As cidades de Israel e de Judá foram criadas ao longo de importantes rotas comerciais de vizinhos pouco cordiais. They were surrounded by big and very mighty empires. The Mesopotamian empires on one end, on the east, the Aramean empires on the north, and the Egyptian empire on the south. And in order to stay independent, they had to be able to fend off the armies of those empires. So by doing so, they had to develop and erect very, very robust and very strong fortifications. Nas pequenas cidades-estado, todos os recursos eram investidos na construção de muros. Muros externos mais fortes significavam sobrevivência. Some of these walls could easily be up to 15 meters high. And the idea was to make it high enough that scaling would be difficult, but also that missiles which are being hurled from the top of the wall will accumulate kinetic energy and will do more devastation on the enemy. Segundo um relato da Bíblia, derrubar um muro fortificado era apenas questão de contar com a ajuda de Deus. Então disse o Senhor a Josué: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. A destruição milagrosa da cidade de Jericó não era um cenário com o qual os exércitos contavam. Para eles, o ariete era o maior símbolo da tecnologia de cercos. O equipamento era composto de uma longa viga com uma ponta de metal que era batida contra o muro. Assim que penetrava, era movido de lado a lado para deslocar as pedras. Quando o ariete começou a ser usado no 2º milênio antes de Cristo, a tecnologia de construção dos muros evoluiu. Os defensores passaram a fazer câmaras ocas no muro. The battering ram was a piece of equipment that would smash or demolish the wall. And by making chambers in the wall, it was possible to fill those chambers with gravel and with sand, and by doing so, to absorb the impact of the battering ram. Com a construção de arietes maiores e mais poderosos no 1º milênio antes de Cristo, muros ocos foram abandonados em favor de muros mais espessos e mais pesados. Uma segunda tecnologia foi criada para combater os arietes. Utilizando uma antiga técnica, os defensores das cidades passaram a fazer enormes rampas artificiais. Feitas com terra e pedras, elas tornavam quase impossível o posicionamento ideal dos arietes.
Elas também tornavam inviável a escavação de túneis sob os muros. Tal fato é bem documentado no cerco de Lachish em 701 a.C. Lachish era uma cidade da Judéia, ao sul de Jerusalém, que foi atacada e conquistada pelo rei assírio Senaqueribe. Em 1849, em uma escavação no Palácio do Rei, arqueólogos encontraram um cômodo que relatava a história do cerco a Lachish. Ele é mostrado em um diário esculpido nas pedras.